muito bem-vindo cada um de vocês. É realmente muito bom estar essa noite aqui com vocês, compartilhando alguns conhecimentos, apresentando aquilo que a gente mais ama fazer, que é ajudar pessoas. Isso, nossa missão de vida, nosso propósito, e a gente quer compartilhar eles com vocês agora. Conta um pouquinho da sua história, Benê. Pois é. Né? Bem, para quem não conhece, eu sou médico, né? Sou neurocirurgião. Mas como que a hipnose veio surgir aqui na minha vida? Na medicina, na área de neuro, eu trato pacientes com dor crônica, já há mais de 20 anos. E na nossa equipe havia um psicólogo que fazia atendimento com hipnose para pacientes com dor crônica. Esse psicólogo acabou, infelizmente, tendo um infarto, morreu e ficou um vazio no nosso grupo. E eu tive a oportunidade de ser convidado a aprender essa técnica. E é algo que sempre me dava curiosidade, né? Mas eu ficava sempre com o pé atrás. Será que funciona? Será que não funciona? Então, na dúvida, eu resolvi fazer. Nada melhor do que a gente ir lá conhecer a técnica para daí podermos julgar realmente se é ou não eficaz. Então, eu me inscrevi, fiz o curso e aconteceu que desde o primeiro dia onde eu comecei o curso, nesse exato momento eu tive um diagnóstico na família. Meu cunhado, ele foi diagnosticado com câncer, um câncer renal, um câncer mais ou menos muito grande. O câncer, ele pesava mais ou menos 3 quilos, estava invadindo artérias e vasos ali na região próxima ao rim, e isso abalou bastante a família. Ele, a esposa e com 2 filhas, uma de 6 anos e outra de 3 anos, passaram a partir daí a não dormir direito, a não comer, e entrou um quadro realmente depressivo. Eles ficaram muito ansiosos. Eu era o médico na família, né, aquela referência, e por uma proximidade, eles acabavam tendo uma boa confiança em mim. E acontece aqui, quando eu comecei a fazer o curso, a cada dia que eu voltava do curso aprendendo a fazer hipnose, eles esperavam na minha casa lá toda noite. Eu chegava lá umas 10 da noite e estavam eles lá. Ele, a minha cunhada e as filhas. E eu começava a praticar com eles aquilo que eu aprendia naquele dia. E eu fui percebendo que à medida que íamos aplicando um pouquinho daquela técnica, dia após dia, já no primeiro, segundo dia, já foi algo transformador para a vida dele. Ele voltou a dormir melhor, passou a comer, se alimentar, e gradualmente, com um pouquinho que eu dava toda noite, ele aguardando toda noite eu chegar do curso, eu via ele se fortalecendo para enfrentar uma cirurgia, que era uma cirurgia que poderia ter um risco grande de vida. Porque como era um tumor grande, com vasos importantes ali perto, o risco de morte na cirurgia era muito alto. Então, quando foi no penúltimo dia do curso de formação, foram 8 dias de curso, ele foi operado. Esse dia eu faltei no curso para acompanhar a cirurgia. Ele estava completamente tranquilo e seguro daquilo que ele ia ser submetido. Ele passou pela cirurgia. O cirurgião teve momentos críticos onde ele teve que interromper o vaso sanguíneo que levava sangue para o coração para poder remover o tumor. E com cuidado e com bom controle de sangramento e de tudo, o tumor ele conseguiu ser removido. A diferença é que ele recuperou rapidamente no pós-operatório, voltou para a família. E hoje ele está curado do câncer. E dessa forma, eu pude ver que o pouco que aprendi com a hipnose pôde fazer uma baita diferença na vida dele, da esposa e das filhas. E hoje ele vive tem uma família saudável, crescendo. E dessa forma eu percebi que a hipnose, ela se tornou uma ferramenta que veio a fazer parte da minha vida profissional, da minha vida pessoal. E muitas outras vidas foram ajudadas e transformadas com o poder que está na nossa mente. E que é essa técnica que a gente vem compartilhar com vocês. E de forma que vocês possam utilizar isso para ajudar mais e mais famílias e gerações a seguir. Muito bom, muito bom. Que história, né? Que história emocionante. Bom, e agora eu me apresento. Eu sou Renata Tricari, então para quem ainda não me conhece, vou contar um pouquinho também como que eu entrei para esse mundo da hipnose, né? Então, primeiro, eu conheci o Bruno Tricari, meu marido, e a gente se conheceu, começamos a namorar. Ele já fazia hipnose como odontólogo, né? Utilizava a hipnose como ferramenta ali para alívio de dor, nas cirurgias que ele fazia. Eu achava muito interessante, mas tudo bem. Até então eu tinha os meus estudos, tinha a minha profissão e dava sequência com isso. Aí, às vezes que eu tinha dor de cabeça, muitas vezes dores de garganta, ele conseguia amenizar fazendo hipnose. Até que chegou um momento em que eu quis fazer uma tatuagem. E aí eu falei pra ele, será que vai funcionar? Será que eu realmente não vou sentir dor? Bom, eu era meio cética, né? Porque eu ainda não entendia muito bem como funcionava. E ele fez a hipnose em mim. E realmente eu fiquei horas no estúdio de tatuagem
e não senti dor. E fiz uma tatuagem grande. Aí eu comecei a achar aquilo realmente algo encantador. Participava ali com ele dos shows que ele começou a fazer de hipnose em Brasília, né? E achava realmente muito interessante aquela parte da hipnose para entretenimento, achava graça. E o mais interessante de tudo, quando ele fazia lá em cima do palco, eu sentia lá no meio da plateia. Então ele fazia as pessoas sentir cheiro ruim, sentir cheiro bom, e eu, que não tinha nada a ver, que estava sentada lá no meio da plateia, sentia também. Então eu já estava muito treinada e estava absorvendo muito rapidamente as sugestões. Então, quando eu engravidei, eu comecei com ele e ele falou: vamos fazer a hipnose para você não sentir dor no parto. Eu já não era mais cética, então eu já acreditava plenamente naquilo e que aquilo iria funcionar realmente comigo. E aí nós fizemos o nosso trabalho. Foram 3 ou 4 sessões para o parto e realmente, no dia do parto, aconteceu algo que foi surpreendente. No meu primeiro parto da Beatriz, da minha filha que tem 4 anos hoje, eu comecei a sentir aquelas contrações, elas estavam espaçadas, então tudo bem, ainda não estavam doloridas, né? A pessoa que estava me acompanhando durante o parto, ela resolveu ir embora, porque ela falou: não tem dilatação, vai demorar muito pelo ritmo das contrações, vou para casa. Em casa eu fiquei, eu e o Bruno. Até o momento que essas contrações foram ficando mais próximas, eu fui pro chuveiro, tava lá no chuveiro, tranquila da vida, sem sentir dor, escutando música, e essas contrações ficaram de 5 em 5 minutos. E para quem sabe, trabalho no gestante, 5 em 5 minutos é muito próximo. O Bruno falou: cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira que foi embora e mora longe? Falei: não sei, liga para ela, mas tranquila. Ele falou: tá de 5 em 5. Ela falou: quando tivesse de 10 em 10 era para ligar e a gente não ligou. Ele correu desesperado. Falei: tudo bem, se nascer aqui, você não é odontólogo? Vai que tá tudo certo. Ele falou: não, pelo amor de Deus. E aí ligou para a mulher chegou, a enfermeira. E quando ela chegou, fez o exame de toque, eu estava com 8 centímetros de dilatação. Tranquila da minha vida, pegamos a mochila, fomos para a maternidade. Chegando lá, não deu nem tempo de ficar na recepção, passar os dados, nada, porque o médico falou: corre que tá nascendo, só me agarrou pela mão e nós fomos para a sala de cirurgia. Até então, nada de dor. E aí ele chegou até a comentar, né? Ele falou: mas quem é que tá parindo aqui? É você ou é a enfermeira que tá com a cara de cansada? Na verdade, né, é que ela tinha passado um plantão, acordada, coitada, e estava cansada. Mas realmente foi um parto incrível. Incrível que eu falo não só por não ter sentido a dor, mas por ter sido humanizado. Então eu tive ali a escolha, a minha escolha foi respeitada. De colocar a luz baixa, de colocar um clima mais ameno, né? Desligar ar-condicionado. Coloquei a música que eu tinha escolhido para esse momento. O Bruno ficou atrás de mim para me dar o aconchego, né? O apoio. E quando a bebê estava nascendo, o médico falou: você está plena, você consegue tirar ela e colocar ela em você. Eu nem vou tocar, você vai fazer o seu próprio parto. E aquilo não era esperado, né? E foi um momento realmente lindo, porque eu tirei ela e eu aproximei ela de mim e ela veio para o meu peito. E ali ela ficou, né? Eu, Bruno e ela durante um bom tempo, até o momento em que ele mesmo cortou o cordão umbilical. Então, assim, foi um momento incrível na nossa vida. Não há como esquecer esse momento. E é o que a gente conta para a nossa filha, que hoje tem 4 anos. Ela sabe como foi o parto dela. A gente faz questão de estar sempre mostrando isso para ela já ir aprendendo o significado de um parto. Desde pequena, ela já sabe que o parto pode ser bom sem dor. Então, esse foi um pouquinho aí da minha história e como eu resolvi entrar para hipnose, porque depois de passar por tudo isso, eu até repeti a dose de tanto que eu gostei, eu engravidei de novo e tive outro parto normal, também com hipnose. Então, eu resolvi ajudar outras mulheres. Eu falei: por que as mulheres não sabem dessa ferramenta? Por que essa ferramenta não é difundida? Por que os médicos não difundem? Eu preciso começar um movimento aqui e eu vou começar ajudando essas mulheres, ensinando elas como fazer a própria auto-hipnose. E assim comecei, por isso estou aqui hoje ensinando para vocês, porque essa é a minha missão de vida. E eu acredito realmente nisso, e isso faz a diferença. Então, se você é doula, se você é enfermeira, obstetra, hipnoterapeuta,
tenho certeza que você está aqui porque, assim como eu, você acredita que todas as mães merecem passar pelo parto, tendo mais instrução, tendo mais informação e conseguirem ter uma assistência que realmente elas merecem ter, né? Para que elas se lembrem desse momento, assim como o meu, que esse é um momento que pode ser inesquecível, que pode ser marcado como um momento muito bom na família. Não só na dela, mas do companheiro e do próprio bebê. Então, se você está aqui hoje com a gente, né? Você que está aqui, tenho certeza que você deseja, assim como eu, que todas as mulheres saibam disso, desses benefícios e do benefício do parto humanizado, que não é só uma moda, como dizem por aí, mas o parto humanizado é, além de tudo, uma escolha, né? É um direito de toda mulher, ela ser a protagonista do seu próprio parto. E esse direito, muitas vezes, é violado, infelizmente. Esse direito que a mulher, às vezes, não é ouvida, né? Ela chega no hospital, o que ela diz é segundo, terceiro plano. Então, muitas vezes, amenizar a dor dessa mulher, trazer para ela um parto sem dor, vai ajudar bastante para que esse momento seja um momento mais tranquilo, que ela receba seu bebê de forma mais gentil. Então, por isso que eu, Renata Tricari, estou aqui atendendo gestantes, trabalhando com esse público e, graças a Deus, vários depoimentos de várias mulheres que conseguiram ter um parto, seja humanizado normal ou seja humanizado cesárea, mas conseguiram ter um parto inesquecível na vida delas, utilizando as técnicas da hipnose. E resolvi estar aqui hoje junto com o Dr. Bené, né, para mostrar para vocês que isso é possível. E você pode tornar esse momento dessa mãe, dessa família, esse trabalho de parto, você pode tornar isso uma forma muito mais agradável, mais gentil para a vida dessa família, desse casal, inclusive sem utilizar nenhuma técnica invasiva e nenhum remédio forte que possa fazer mal, né, para essa mãe ou para esse bebê. Então, nós estamos juntos nessa e, para começar, nós vamos falar sobre o nosso curso de hipnose, Novas Fronteiras em Hipnose na Maternidade. Então, hoje, você vai saber aqui que curso é esse, né? O que tem de tão especial nesse conteúdo. Então, aqui no Brasil, a gente já sabe que existem outros cursos, tá? Existem cursos que ensinam, focam muito no parto e cursos bons também, porém não tão completos quanto esse. Então, esse curso veio justamente para completar aquilo que faltava. Então, nesse curso, nós vamos falar de hipnose para tentantes, mulheres que tentam engravidar, não conseguem, porque questões emocionais impedem, também dos incômodos da gestação, como essa mulher pode ter uma gestação mais tranquila, desde o primeiro momento que ela descobre que está grávida, até o puerpério, o pós-parto, a amamentação, como essa mulher pode estar livre da depressão pós-parto. E tudo isso utilizando a ferramenta da hipnose. Por isso esse curso é tão especial. E, não menos importante, os homens. Pois é, pelo que vocês puderam ver, nada melhor do que cada um de nós ter o próprio testemunho de transformação da hipnose para poder consolidar a ideia do que é a técnica e fazer com que isso seja difundido. E nesse curso, além da abordagem para a mãe, naquele momento do parto, como a Renata já colocou, é trabalhado o período inicial das tentantes e também o puerpério. Mas, além disso, tem a participação do homem, né? Se não há a fecundação, e se não há a figura do homem ali fazendo a sua parte, também, às vezes, você vai ver que muitas situações, por estresse, por ansiedade, por muitos fatores que podem acabar envolvendo, isso acaba interferindo também, de alguma forma, no objetivo final, que é a maternidade, né, ou a paternidade, quando se pensa em família. Exatamente. Nesse curso nós vamos abordar também essa parte, né? Essa parte masculina, como que a ansiedade pode atrapalhar esse homem a ter uma fertilidade, né, e a conseguir também engravidar a mulher, né? E também depressão pós-parto masculina, né? Que é muito comum. Então, tudo isso também será abordado no nosso curso. Por isso, ele realmente é muito completo. Agora, é interessante a gente saber, né? Por que se é um assunto assim tão legal, né? uma ferramenta tão poderosa, tão útil, por que não é difundido e a hipnose já não é utilizada nas maternidades, em todos os hospitais? O que acontece? Qual o motivo disso? Pois é, uma coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês e que eu observei ao longo desse período agora, desses últimos
desse último ano, onde nós estamos passando por essa situação peculiar. Logo no começo, né, eu comecei um trabalho junto com colegas médicos, né, de ajudá-los no combate a burnout, ansiedade, estresse, porque muitos médicos estavam com medo da doença, da pandemia, e afetando muito a família, né, seu convívio, medos e tudo mais. E a partir do momento que eu comecei a conversar com eles e aplicar a hipnose em grupo com eles para controlar a ansiedade, estresse e tudo mais, eles foram percebendo o poder da hipnose de, através da ação no cérebro, de ser uma ferramenta muito legal para controlar vários sintomas. E o que eu observo é que mesmo na comunidade médica, né, ou na área da saúde, né, entre médicos, dentistas e outros profissionais, às vezes da enfermagem, psicólogos principalmente, tem uma certa barreira que muitas vezes é por conta do desconhecimento, o não saber o que é a hipnose e não conhecer o resultado que a hipnose traz para esses pacientes. Isso acaba fazendo com que eles fiquem meio pé atrás, porque eles não sabem, têm dúvidas, muitas vezes chega para ele a informação da hipnose de palco, ou hipnose que ele vê, às vezes, de apresentação, fala, não, isso daí não é coisa séria, né, será? Então, eles, por desconhecimento, eles acabam não indicando. A partir do momento que eu comecei a fazer um trabalho de conscientização com as equipes médicas, as equipes de saúde, eles começaram a encaminhar pacientes para mim, começaram a encaminhar e a ver esses resultados. E através do testemunho desses pacientes, muitos outros foram chegando, não mais indicados por esses médicos, mas às vezes por conhecidos do paciente, conhecidos dessas gestantes e muito mais pelo próprio testemunho de vida dessas pessoas que foram tratadas com algum método através da hipnose. Então a falta de conhecimento acaba sendo uma das barreiras que a gente observa. E é o primeiro motivo, então, não é? E o segundo motivo pelo qual a hipnose não é mais difundida e não ocorre, não é mais utilizada, é o charlatanismo também, né? Porque há tanto charlatanismo por aí que as pessoas estão mais céticas, estão com medo. Depois que a internet se tornou o principal meio de comunicação, muitas coisas e muitas pessoas também que não são pessoas bem intencionadas começaram com muito charlatanismo. Então as pessoas ficam pé atrás, desconfiadas e acham melhor não utilizar do que gastar tempo para tentar entender o que é aquilo, como aquilo funciona. E isso é em todas as áreas, a gente observa charlatanismo. Todas. Inclusive na medicina, na área da saúde, por exemplo, né? Exatamente. O terceiro motivo seria exatamente a questão da rede privada de saúde, né, doutor? O doutor que trabalha em hospitais pode dizer melhor para a gente o que acontece, né? Por que os médicos que deveriam estar utilizando ainda não utilizam? O Brasil é um dos poucos países no planeta, no mundo, onde a opção por parto por via cesárea é maior do que por via natural. Então, há um aumento, há uma preferência maior por esta via de parto do que a via natural. Então, esse perfil acaba favorecendo e desfavorecendo as vias mais naturais ou fisiológicas, que seria o parto natural. O parto cesárea, muitas vezes, ele é mais rápido. O médico, a equipe não precisa ficar ali horas esperando o trabalho de parto para achar o momento ideal para poder fazer o parto. Então, agenda com data, hora, e vai lá e faz o parto e pronto. Aí resolveu e segue adiante. Isso. É importante falar também que essa técnica, gente, só não é tão difundida e utilizada ainda aqui no Brasil, né? Porque em outros países, na Europa principalmente, você vê que é muito difundida e é muito utilizada, né? Países como a França, onde já existem profissionais, terapeutas atuando em maternidades, né, fazendo hipnose para as mulheres gestantes, para terem parto sem dor. Então, a gente tem aí pessoas famosas, inclusive, né? A gente tem a Kate Middleton, da Inglaterra, temos Megan, temos também a Gisele Bündchen, própria brasileira, que também utilizou a técnica da hipnose para o parto, temos depoimentos. Então, isso já acontece lá fora e isso é comum, né, doutor? O doutor que viaja muito também pode dizer. Lá fora, realmente, na Europa, a gente tem bastante relato. Na Inglaterra, na França, no próprio Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, a Sociedade de Psicologia norte-americana, ela tem vários profissionais, psicólogos, que são responsáveis por hipnose dentro do hospital, em alas de emergência, alas de maternidade, áreas de grandes queimados para controle de dor.
Então, hoje há essa difusão. Aqui no Brasil, a hipnose ela já é reconhecida por órgãos como o Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Odontologia, né, na fisioterapia. Então, já é uma ferramenta de reconhecimento e na rede pública já existem profissionais envolvidos com a hipnose, no controle de várias situações. Ainda na rede privada ainda está começando, ainda está engatinhando aqui no Brasil, né? Mas é uma fase de crescimento. O Brasil está vivendo hoje uma fase de crescimento e divulgação da hipnose. Então, é um momento de oportunidades. Exatamente. E quais seriam os benefícios, então, dos profissionais que atuam com gestantes aprender sobre essa ferramenta e utilizar essa ferramenta? Quais seriam os benefícios para a doula, para a enfermeira, para o médico, para o próprio hipnoterapeuta ou hipnoterapeuta? Então, a gente pode dizer aqui que um dos benefícios seria realmente que o profissional vai poder ganhar mais, certo? Ele vai fazer atendimentos, incluindo hipnose, e por isso ele pode agregar valor nos seus atendimentos, por ter mais uma técnica e um potencial nos seus atendimentos. Ele pode também atender mulheres tentantes, então esse profissional, essa profissional, pode não só trabalhar com mulheres que estão querendo um parto normal ou humanizado, mas também com as tentantes que estão tentando engravidar e não conseguem, né? Então sabemos que ainda é um público que está meio sem apoio, no limbo, vamos dizer assim. Vai trabalhar com a mulher em todas as fases, desde a fase ainda de início, de planejamento de uma gestação, durante todo o período de maternidade e também depois do nascimento, no puerpério. Exatamente. Então você consegue ter a oportunidade de trabalhar durante uma fase muito grande e uma quantidade grande de pessoas, de clientes, né, que estão nessa gama de perfil de pacientes. Além de trabalhar também com os homens, né? O marido, o companheiro dessa mulher que pode estar também ali ansioso, com algum outro problema emocional, que também pode ser utilizado a hipnose perfeitamente. E precisa estar presencial? Precisa estar lá com o cliente ali do lado, tete a tete, Renata? Nossa, não precisa, gente. Essa é uma das coisas que é muito especial nessa ferramenta. Você pode atender online. Inclusive, eu faço atendimentos aí, já fiz atendimentos mulheres da Califórnia, de Portugal, de Nova York, do interior do Nordeste. Por quê? Porque você pode utilizar a técnica desde que haja comunicação. Havendo a comunicação, havendo a internet, ela pode ser feita online. Então, olha o tanto que abre seu leque de oportunidades para estar atendendo mulheres do mundo inteiro, desde que haja compreensão da língua também. Né? E hoje, eu creio que a Renata, ela atende muito mais pacientes online, gestantes online, do que presencial. Com certeza. Durante esse período, a gestante ela não quer se expor ao risco de deslocar de casa, de deslocar até uma clínica, um consultório, né, de se expor no ambiente. Então, no reservado da sua casa, no conforto do seu lar, ela consegue ter o mesmo benefício e passar pela mesma experiência da maternidade. Exatamente isso. E além disso, e a gente deixou por último um benefício aqui, que esse não é tangível, esse não tem como mensurar nem precificar, que é o quê? A pessoa que vai trabalhar com aquela família, com aquela gestante, ela vai tornar aquele momento inesquecível na vida dessa família, desse casal, desse bebê. E ela vai ser uma pessoa que vai ser lembrada para o resto da vida desse casal, como uma pessoa que proporcionou um momento incrível, um momento fantástico, um momento único. Exatamente. Então, esse é o maior benefício. Você vai fazer parte de uma história inesquecível para aquela família. E provavelmente outras pessoas, com certeza, vão querer passar pela mesma experiência. E você vai ser indicado, você vai ser uma referência para que outras pessoas possam ser beneficiadas por este mesmo momento. Exatamente isso. Bom, e para as gestantes? Quais são os benefícios para a própria gestante que vai passar pelo processo com você, profissional, utilizando a hipnose? Primeiro, os alívios dos incômodos da própria gestação. Dores de cabeça, né? Ânsias, enjoos, insônia, o que mais? Ansiedade. Inclusive, eu estava comentando ainda agora com a Renata, há umas semanas eu recebi uma paciente gestante, ela estava no 2º mês de gestação e ela sofria de uma enxaqueca muito forte, uma enxaqueca que fez com que essa paciente ela já fosse submetida a uma cirurgia
para implantar um eletrodo aqui na região da nuca para controlar suas dores de cabeça. E ela veio encaminhada por uma outra colega neurocirurgiã que sabia que eu fazia hipnose, porque ela usava medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes, e esses medicamentos, eles poderiam, de alguma forma, prejudicar até o bebê. Então, com a hipnose, nós conseguimos diminuir consideravelmente as crises de dor de cabeça. Ela passou a ter dores que antes eram nível 8, numa escala de 0 a 10, passou a ter dor 1 ou 2, e funcionalmente foi transformador. Ela passou a cuidar melhor da casa, sair, passear, curtir a vida com o marido, coisas que a dor não a deixava, não permitia ela fazer. Então, com a hipnose, ela conseguiu diminuir o consumo de analgésicos, conseguiu deixar a dorzinha dela controlada e, obviamente, com menor risco para a gestação e também, principalmente, para o bebezinho. Maravilhoso. Bom, e a gente está falando de parto normal, mas a cesárea também, né? Então, há benefícios da hipnose também para a cesárea. Então, vamos supor que, por algum motivo, aquela mulher tem uma gestação de risco e, de repente, não pode passar pelo parto normal, ela pode também ter uma cesárea humanizada com hipnose, né? E quais seriam os benefícios, então, para uma mulher que vai passar por uma cesárea? Vocês vão ver, ao final, aqui a gente tem um depoimento de uma pessoa que passou, né, pela cesárea com hipnose, e ela mesma vai dizer para vocês o que aconteceu com ela, como foi essa experiência. Menos medo, menos ansiedade, inclusive cicatrização melhor, mais rápida, recuperação mais rápida, ausência de dor no pós-parto, amamentação acontecendo de forma mais rápida também. Então, os benefícios não ficam só no parto normal. E para o bebê, também há benefícios. Como se não bastasse só para a mãe, esses benefícios se estendem para o bebê. Então, a gente já tem comprovação científica que melhora, inclusive, aquele número de apgar dos bebês, né? Que mede a vitalidade do bebê ao nascer. Exatamente. Existe também um trabalho feito, por exemplo, com pessoas vítimas do Holocausto, na época da Segunda Guerra, onde foi identificado que pessoas que sobreviveram ao Holocausto apresentavam uma linhagem de filhos, netos, com maior índice de pressão alta, diabetes, problemas resultantes do estresse vividos pelos avós, pelos pais na época da guerra. Então, o fato de você aliviar a ansiedade e aliviar a dor naquele momento da gestação, isso vai repercutir muito além daquela geração, ajudando também no crescimento e desenvolvimento de filhos, netos e de várias gerações dali para frente. Exatamente. Melhora também a imunidade dos bebês, né, a parte respiratória desse bebê. Os bebês que nascem também aí de parto normal, utilizando a hipnose principalmente, são bebês mais ativos, mais responsivos ao toque dos médicos, né, ali ao efetuar a higienização. São bebês menos irritáveis e, inclusive, no nosso curso vocês vão ver todos os danos biológicos, comportamentais e danos ao cérebro que são evitados através da hipnose. Isso tudo do bebê, né? Problemas na área cognitiva, nas funções executivas do cérebro desse bebê, né? Então, tudo isso que pode repercutir, inclusive, na vida adulta, é evitado através desse trabalho. Então, realmente é um trabalho que se estende aí para a vida toda. Então, não se trata apenas de tirar a dor do parto com a hipnose. Significa garantir um meio pelo qual o parto ocorra da forma mais natural e com menor risco para a mãe e para o bebê, fazendo com que uma boa parte das complicações elas possam ser amenizadas ou evitadas. Isso é um benefício que não tem preço. Exatamente. Até aquelas mulheres que também desejam parto normal, estão informadas dos benefícios, mas muitas vezes elas chegam ali durante o trabalho de parto, sentem tanta dor, ficam com medo daquilo e resolvem partir para uma cesárea. Então, se você trabalha a mentalidade dessa mulher e ela fica livre desses medos, dessas apreensões, ela consegue ter o alívio da dor e deixar o parto acontecer, ao invés de fazer o parto acontecer. Bom, muitas vezes o que a gente observa é que ocorre, na verdade, você pode fazer com que a dor ela seja ressignificada. Ao invés de dor significar o sofrimento para aquela mãe, ela passa a ressignificar isso não como sofrimento, não como algo intenso e desagradável, mas sim como um momento onde ela deve ajudar para que venha uma nova vida, para gerar uma nova vida.
e ela fique ainda mais estimulada a participar disso daí. Isso porque a gente trabalha também aquela previsão mental da mulher. Então, nós vamos mudar aquilo que ela prevê. Como assim, Renata, mudar o que ela prevê? Bom, questões de segundos antes da gente tomar uma decisão, a gente prevê o que pode acontecer. Vou dar um exemplo muito simples do nosso dia a dia. Quando a gente vai para um shopping, final de semana, um shopping popular, lotado. Quando você entra com o seu carro ali naquele estacionamento, o que você prevê? E vou ter que rodar, procurar vaga. Não vai ter vaga, com certeza não vai ter vaga. Domingo, essa hora, nesse shopping, vou ter que rodar. Então, você já está prevendo o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque você já passou tanto por aquilo, aquilo já aconteceu tantas vezes na sua vida, que as suas experiências anteriores fazem você ter uma previsão antes mesmo daquilo ter acontecido. E a gente vai mudar exatamente aí com a hipnose. Uma vez que a gente vai alterar toda essa previsão, mostrando para ela que as experiências que ela viveu podem ser diferentes, que haviam como acontecer de forma diferente, né? E acontece, se ela acreditar, e aquilo pode acontecer, uma vez que ela vai visualizar aquilo acontecendo várias vezes, ela vai treinar a mente dela para visualizar, e ela tende a perceber o parto de uma outra forma, e ressignifica, então, aquela dor. É isso. Exatamente. Mas agora, por que você usar, então, a hipnose e não técnicas convencionais? Mas será que substitui ou acrescenta, né? Como que é esse benefício da hipnose em detrimento de outras técnicas que já são consagradas e são utilizadas na medicina, por exemplo? Quando a gente pensa em analgesia do parto, tirar controlador no parto, muitas vezes esse procedimento que é feito, às vezes coloca um catéter peridural, faz uma injeção ali na espinha e infunde anestésico, uma substância às vezes que pode realmente diminuir bastante ou até mesmo zerar a dor. Só que observamos que às vezes a mãe, quando ela está sob efeito de um anestésico, ela pode acabar diminuindo a participação dela ativa durante o parto. Às vezes chega o ponto de o pai que está ali do lado, ou a doula, identificar, está contraindo, vai lá. E aí passa a ser um trabalho que ela depende de outras informações. Exatamente. Agora, quando você usa a hipnose, você evita ou diminui o uso de anestésicos, de substâncias químicas, que podem ter uma repercussão na mãe ou no bebê, mas você também faz com que elas não fiquem completamente passivas. Elas vão continuar mais ativas no parto, porque elas não vão sentir a dor, mas elas vão perceber exatamente quando é o momento dela participar e fazer força e fazer com que todo o processo do parto ele aconteça de forma natural. E aí sim ela é a protagonista do próprio parto, né? Porque ela está fazendo o parto. Exatamente. Ela está participando e fazendo aquilo acontecer. Ela não depende da informação de outras pessoas, fala, contrai, vai lá. Não, ela está ativamente. Só que ela está participando ativamente, só que sem sofrer, sem sofrimento. Isso, exatamente. E por que uma técnica tão boa como essa não é utilizada, né? Ainda nos hospitais? Isso cai naquilo que a gente falou ali atrás, muitas vezes por desconhecimento. Às vezes você, quando pega equipes médicas que estão com gestantes ali, que estão sob hipnose, os médicos, os enfermeiros que não conhecem, ficam até admirados. Nossa, você está fazendo, agora você está monitorando lá, fazendo a cardiotocografia e vendo, nossa, você está com uma contração dessa e não está sentindo dor. Foi o que aconteceu com a Andréia, né? Então, quando o médico ele percebe, olha, realmente esse negócio aí é doido, né? Isso aí funciona, isso aí. Aí você acaba criando uma curiosidade na equipe e que muitas vezes eles vão querendo saber mais e conhecer e eventualmente até fazer o curso e aprender. Então, é por isso que você, profissional que trabalha com gestante, também deve aprender sobre hipnose. Para você levar esse depoimento para esse médico, para essa enfermeira, para essa equipe que era descrente, uma vez que ela vai ver aquilo acontecer, e aí, sim, ela vai acreditar, ou ele vai acreditar. Então, por isso que você deve aprender e você deve utilizar, começar a utilizar com as suas clientes. Porque assim, a gente vai difundir mais ainda essa informação que é tão preciosa e pouco conhecida. E desmistificar. Né? Isso, nada melhor como há um case real ali na frente dos olhos, né? E saibam que no Brasil está tendo um boom de crescimento da hipnose. Tem um campo muito fértil ainda. É um campo muito fértil para você crescer e difundir. Né? Sim, os profissionais que souberem realmente vão se diferenciar, né? Exatamente. Porque então, tem bastante
caso. Eu, fazendo um parênteses aqui, né, eu estive agora na Amazônia, né, e durante 5 dias nós estivemos atendendo comunidades ribeirinhas lá, e durante esses 5 dias foram 63 atendimentos com hipnoterapia. Ou seja, tem muita gente precisando, buscando por essa ferramenta. Então tem um campo muito fértil para cada um de vocês que queiram aprender e colocar isso em prática na vida de vocês. E qual é a tendência disso? É que as próprias mulheres que estão buscando mais informação vão querer profissionais que também atendam de forma mais humanizada. E sabendo da hipnose como uma técnica de alívio à dor, principalmente na hora do parto, ela vai querer profissionais que saibam, que estejam habilitados. Até por economia, se ela pode contratar uma doula que já faz hipnose, vou na doula, e não uma doula mais um hipnoterapeuta, mais um psicólogo, mais um profissional completo. Né? Uma enfermeira da mesma forma, se eu já posso contratar uma enfermeira que também faz hipnose, vou nela. Então é um diferencial realmente. E aos poucos, esses profissionais vão percebendo que se eles não se capacitarem, não se formarem para ser mais humanizados, eles vão ficar sem clientes, sem paciente. E aos poucos eles vão ser obrigados a se informar. Né? Você já imaginou colocar isso na sua carreira? Você que já é enfermeiro obstétrico, enfermeira e já é doula, você oferecer essa ferramenta a mais. É a mesma coisa que quando eu converso com dentistas que são hipnoterapeutas, eles recebem muitos pacientes que, por medo de dentista, não vão no dentista. E quando eles sabem que tem um medo, um meio deles chegarem a um tratamento odontológico com alguém que consegue ajudá-los a sentar na cadeira lá e fazer o procedimento, isso já é outra coisa. Tem muita gente nessa situação. E por que a gente tem que lutar, então, para mostrar para essas mulheres, para esses profissionais, para todo mundo, né, que o parto normal não precisa ser associado a muita dor, a um sofrimento, a algo terrível que pode acontecer na vida de uma mulher? Bom, primeiro eu quero que vocês lembrem daquilo que eu contei lá atrás, como foi o meu parto, como aquele momento foi incrível para mim e o que eu venho fazendo com as minhas filhas, né, contando para elas como elas nasceram. E vocês acham que elas já não estão associando o parto a um momento bom, a um momento agradável, a algo inesquecível? E talvez lá na frente, quando elas forem ser mães, elas vão lembrar tanto disso, elas não vão ter medo do parto, elas não vão ter medo da dor, porque elas ouviram a vida inteira que o parto delas foi maravilhoso, foi incrível, foi um momento inesquecível, gostoso de ser lembrado. Então você já está ressignificando desde criança, desde bebê, aquela criança, aquele bebê ali, e vai se tornar um adulto. E assim é que a gente vai mudando a mentalidade, mudando essas crenças limitantes ainda em torno desse termo, né, da hipnose, que ainda causa tanto medo. Eu até tinha conversado com a Renata aqui, dando um exemplo das minhas filhas, né, eu tenho 3 filhas, e desde pequenininha, eu que dava injeção nelas. Eu pegava a vacina, tudo, e elas foram acostumadas de uma forma mais humanizada, porque era o pai, era em família, não era um ambiente ruim. E dessa forma, nenhuma delas desenvolveu medo de agulha. Se precisava passar por um procedimento cirúrgico, precisava passar por uma injeção para qualquer coisa, elas encaram tranquilamente. Então, quando você trabalha isso, logo desde o comecinho, desde o parto, e você consegue modificar crenças, modificar esses fatores, você consegue influenciar gerações aí a seguir. Exatamente isso. Mas vocês ouvindo a gente falar aqui, me ouvindo contar a minha experiência com parto, com hipnose, vocês acham que sempre foi assim? Não. Na verdade, teve um momento que eu não acreditava também. Eu já fui cética, já fui descrente, né? Eu cresci ouvindo que o parto era dolorido, que se não dilatasse, teria que ir para cesárea. Minha mãe me teve de cesárea, minha irmã também. E o que ela ouvia do médico era: não teve dilatação, vai ter que ir para cesárea. E eu cresci ouvindo isso. Então, para mim, era muito mais fácil só repetir aquilo que eu ouvi crescendo, né? Que eu cresci ouvindo, e simplesmente ir lá e ir para uma cirurgia mais rápido, sem dor. E era isso que eu imaginava. Era o caminho natural, né? O caminho natural. Até que eu falei: mas espera aí,
deixa eu saber um pouco mais sobre esse parto normal. Por que algumas mulheres escolhem essa via se ela é tão terrível? E aí eu fui de curiosa buscar saber, comecei a me informar e eu falei, o quê? Não vou de cesárea, não. Peraí que eu vou mudar de médico, porque o meu médico, inclusive, ele era bem cesarista. E isso na própria conversa a gente vai percebendo, né? Na própria consulta. Então, eu já mudei de médico. É doutor cesário. Daquele tipo que você pergunta, doutor, eu quero parto normal. Você acha que dá para ir? Aí ele responde assim, vamos tentar. Pode ser que dê certo. Aqui, assim, de 10, 8 são cesáreas, mas vai que, né? Então, você já sabe que aquele médico ali, opa. Então, é assim, gente, o profissional precisa estar informado. E quem vai informar? Vocês, profissionais, através da cliente de vocês, que também estará informada. Exatamente. Então, a mãe é a protagonista do seu corpo, do seu parto. É claro que há situações onde pode acabar ocorrendo uma mudança de plano. Mas se houver essa mudança de plano, fez tudo certinho, vai para parto normal, natural, e virou cesárea, por alguma condição, uma condição clínica, ainda assim a hipnose ela pode ajudar bastante nessa situação, ainda que seja cesárea. Como a gente já deu um exemplo aqui na cirurgia, que muitas vezes você ajuda, facilita o processo de cicatrização, na dor pós-cesárea e tudo mais. Então, é estar preparado para tudo. Quando, por exemplo, eu sou cirurgião, e às vezes eu trato pacientes com problema de coluna, e eu falo para os pacientes que chegam com problema de hérnia de disco, falo, cirurgia em último caso. Eu, por exemplo, que sou sua paciente. Ela é minha paciente, a gente está conseguindo levar e está tratando, está dando certo. Então, conversa, explora, está em dúvida, troca ideia com outros profissionais, e você como profissional que vai estar acompanhando essa gestante, de posse de todos esses conhecimentos e todas essas informações, você vai ser alguém com quem elas vão poder compartilhar suas dúvidas e vocês vão também orientar, compartilhar, esclarecer e ajudar. Exato. A psicoeducação é muito importante, né? Então, parte do processo que vocês vão fazer não é só a hipnose, sim a psicoeducação. Mostrar para essa mulher sobre a fisiologia do corpo dela, o que acontece durante a gravidez, o que vai acontecer no momento do trabalho de parto, é muito importante. E tudo isso a gente também explica no nosso curso, sobre a fisiologia do trabalho de parto da mulher. E você, profissional, vai estar habilitado a explicar para ela também, deixar ela consciente e mais confiante no seu próprio corpo. E o cérebro, como é que funciona então a hipnose? A gente falou aqui da importância para o corpo e para o cérebro. Como que funcionaria essa tal hipnose para o cérebro? Uma das coisas que me levou a conhecer mais profundamente a hipnose é justamente a paixão que eu tenho pelo cérebro. Como neurocirurgião, neurocientista, nós queremos sempre uma explicação de como que é o processo, como que ocorre. E nós observamos que a hipnose ela é um processo capaz de modular a função cerebral em várias áreas. Modular significa ou estimular algo que a gente queira, ou inibir algo que a gente não queira. Por exemplo, inibir a dor. Ou estimular prazer, estimular sensações positivas e inibir sensações negativas. E a gente observa isso quando pega pessoas e coloca essas pessoas em exames sofisticados de ressonância magnética funcional, nós conseguimos identificar áreas no cérebro que são moduladas durante a hipnose. E a gente observa isso nitidamente, tanto em laboratório, como a gente observa na prática. A partir do momento que você pode induzir um gosto diferente em alguma coisa, você dá uma água e pede para sentir o gosto como se fosse de um suco do mais gostoso que você já sentiu. Ou você pega simplesmente uma dor desse paciente e ameniza. Ou muda a interpretação dessa dor em algo que seja mais plausível e que possa facilitar o processo que você está, no caso, que é a gestação e o parto. Que, inclusive, falando em dor, o doutor trabalha também com resgate, né? Doutor, conta para eles a experiência que você vive no seu dia a dia, nos resgates. Pois sim. Uma situação que eu digo que é uma situação extrema e que a hipnose funciona. Eu faço atendimento em resgate rodoviário
E no resgate, eu tive a oportunidade de várias vezes fazer atendimento a pessoas que estavam presas nas ferragens, com fratura exposta, queda de moto, com fratura de braço, e diminuir ou até mesmo zerar a dor dessas pessoas, de modo que a gente conseguisse mobilizar aquela fratura, colocar tala, pegar um acesso venoso para colocar um soro, preparar a vítima para chegar até o hospital. E quando a gente faz isso, a gente observa que o nível de estresse daquele acidente diminui, o conforto da vítima fica muito maior e você dá qualidade de vida e qualidade ao seu atendimento para aquela situação. Então, se é possível você diminuir ou zerar a dor de alguém que está com o braço quebrado, todo estrupiado, né? Por que não aliviar a dor de uma mãe no parto? Que é um momento especial, que não é nem um acidente, é algo que é positivo. Pois é. Bom, e em torno da hipnose, a gente sabe que existem muitos mitos, né? Então, as pessoas muitas vezes acreditam que quando elas vão passar pela hipnose, talvez elas vão para algum lugar e não vão voltar, não é? Às vezes elas acham que vão contar algum segredo. Isso não existe. Na verdade, a pessoa, nós todos passamos por hipnose em vários momentos no nosso dia a dia, né? A hipnose é um estado natural da nossa mente. Então, muitas vezes, por exemplo, você já esteve assistindo algum filme, você se emocionou com aquela cena, e você chorou, e você estava ali concentrado, e podia o cachorro da vizinha latir, o bebê chorar, o marido chamar, que você não saía da cena, porque estava muito interessante aquilo. A hipnose é exatamente assim. Então, você sabe que aquilo é um filme, que são atores ali que estão contracenando, mas você se emociona da mesma forma. Então, na hipnose, é exatamente isso que acontece. Você sabe que você está numa clínica ou na sua casa sendo hipnotizado, você sabe que está passando por um processo, você está consciente disso, mas está tão interessante aquilo que você está vivendo, aquilo que você está visualizando, aquilo que você está sentindo, que os estímulos externos não fazem diferença porque eles não são importantes. Você quer continuar ali é que está legal, né, doutor? Então, gente, não existe essas histórias que vocês ouvem por aí, de que pode ir e não voltar, de que existem pessoas que não são hipnotizáveis, né? Também isso é mito. Todo mundo é hipnotizável. Basta que a pessoa queira, se entregue e treine. Algumas vão entrar mais facilmente, logo de primeira, outras vão requerer um pouquinho mais de treino, um pouquinho mais de prática, mas todo mundo é, né? Basta dizer que a hipnose é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia. Senão, não teria esse reconhecimento. E até mesmo o Ministério da Saúde, né? Temos a portaria e vários artigos nessa portaria que mostra e diz, inclusive, que a hipnose deve ser uma ferramenta a ser oferecida para a mulher em trabalho de parto, como uma maneira não farmacológica de alívio à dor. Então, faz parte da medicina integrativa. Exatamente, exatamente. Bom, então, o que nós, né, vocês, têm a perder se vocês não aprenderem hipnose? Se vocês não souberem essa técnica que já está sendo usada por aí por vários profissionais, doulas, enfermeiras, médicos, que já sabem dessa ferramenta, desse potencial e já estão utilizando. Pois é, acho que a primeira coisa é perder a oportunidade de você conhecer uma ferramenta que é extraordinária para fazer um diferencial na sua carreira. Um diferencial que vai agregar em muito valor e experiência, né? E ajudar muitas outras pessoas. Exatamente. Inclusive a levar mulheres a passarem pela experiência de parto com menos dor ou mesmo sem dor, né? Então isso é possível. Tornar essa mulher mais confiante nesse processo e aumentar o número de partos humanizados. E a gente mudar essa curva, que hoje é de 80% de cesáreas, para, por que não, 80% de partos humanizados, né? É isso que a gente quer. E você, como profissional, pode fazer essa diferença. E justamente saber que esse é o momento onde estamos tendo um aumento da divulgação da hipnose. E tem muitas pessoas, um campo muito grande de pessoas precisando ser ajudadas, necessitando desse apoio. Então você tem uma demanda muito grande e é uma oportunidade onde você tem como crescer muito e rapidamente por conta dessa demanda que está acontecendo. Inclusive ganhar muito bem por isso, né? Porque um atendimento com hipnose
Hoje é muito valorizado, até porque o profissional tem que estudar, ele precisa ter o seu diploma e ele ali gastou um tempo aquilo. Então, é uma profissão valorizada. Ser hipnoterapeuta hoje é uma profissão bem vista, bem valorizada no mercado. E você pode cobrar muito bem por isso, inclusive. Os valores aí não são nada baixos por uma sessão, mas vale a pena, porque é uma transformação que você está entregando. É uma mudança de vida e essa mudança fica, não é só para o parto. Você está mudando a maneira como essa pessoa vai se comportar. Essa mulher vai ser uma mãe diferente, uma mãe que domina sua mente, uma mãe que sabe controlar suas emoções, sabe muitas vezes o porquê que ela sente determinada coisa, sabe como agir, a hora de calar. Isso muda para sempre aquela mulher, não só para o parto. Então é algo que se prolonga. Por isso que é uma profissão tão valorizada. Exatamente. Então, é a oportunidade de vocês fazerem parte disso. Legal, gente. Vamos colocar um depoimento aqui para vocês. O depoimento da Ana Carolina, que foi a minha primeira cliente. A Ana é muito especial. E ela passou por um parto cesáreo, porque ela escolheu passar. E mostrando mais uma vez que nós, profissionais, não devemos influenciar na escolha da cliente. Apesar de nós sabermos os benefícios, a gente mostra os benefícios, mas quem toma a decisão é a cliente. E a gente aceita e conduz para que ela tenha essa escolha da melhor forma. E foi o caso dela. Ela passou por uma cesárea sem ansiedade, uma cesárea tranquila ainda no meio da pandemia, onde o medo era muito grande de ir para o hospital, de ter contato, de estar ali, né, mais frágil, enfim. E ela se livrou daquela ansiedade. E ela vai contar para vocês como foi essa experiência. Tá, vamos lá. Então, veja aí. Tenho 28 anos e sou mãe de primeira viagem. Eu comecei a fazer hipnose com a Renata, um anjo que caiu do céu. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então a hipnose fez com que a ansiedade saísse de mim. Então a parte de ansiedade não existe mais. Então foi um parto muito tranquilo, foi uma recuperação do parto muito tranquila. Quando eu saí da maternidade eu já tava sem dor, sem nada. Parecia que eu nem tinha feito cirurgia, que eu só tava voltando com uma criança pra casa. A hipnose me ajudou, não sei nem como contar isso, porque parece mágico. Então, questão de 2, 3 dias, eu já tava extremamente adaptada a Maria. Minha filha chama Maria Luísa. O que me deixava mais com medo era a parte da amamentação, que também, nesses 2, 3 dias, foi uma coisa incrível. Graças a Deus, tive bastante leite. Acredito que a nossa mente também, ela ajuda muito nisso. Então, eu só tenho que agradecer a Renata pelo trabalho maravilhoso que ela fez comigo. Foi, tipo, eu não sei nem como falar. Foi incrível. Eu choro de felicidade porque hoje eu me sinto muito bem. Hoje faz 16 dias que eu tive a Maria e eu não sei nem como falar, porque eu estou extremamente ótima. Eu estou chorando de felicidade mesmo, de estar bem, de poder contar isso pra vocês, porque é mágico. Então, acreditem que a hipnose mexe totalmente com a mente, é uma coisa incrível. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigada. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado, né? Muito emocionante. Podemos trazer a Pri já? Vamos trazer a Priscila agora. A Priscila, que é membro fundadora, foi uma das primeiras a adquirir o nosso curso, esse curso de Novas Fronteiras e Hipnose na Maternidade. Já. E ela vai contar para nós um pouquinho o que ela tá achando das aulas. Pri, você tá aí? E aí, Pri? Oi, gente, tudo bom? Pri, conta pro pessoal que tá aí curioso. O que você tá achando desse curso? Gente, eu já comecei a ver, né, as aulas que já foram colocadas ali. Eu já aprendi muito, mas muito mesmo. Não era um nicho que eu achei que eu trabalharia. Eu me interessei por trabalhar com dor, né, essas coisas. Eu falei, e eu comecei a ver as lives da Renata e achei interessante essa parte de falar que parto sem dor. Eu falei, por que não? E aí vocês não estão sabendo disso, mas eu vou falar. Eu lá na clínica atendendo uma paciente que veio me contar que estava grávida, eu como físio, atendendo no RPG essa semana, e ela contou que ela estava grávida o mês passado. E nisso a gente começou, eu já tinha começado a ver, né, o curso.
E isso mudou até a minha forma de conversar com ela, quando essa semana ela chegou e começou a expor um monte de coisa. Então eu acho que vale muito a pena, a gente como hipnoterapeuta sabe o tão quanto uma boa conversa, o quão bom é ser ouvinte, saber ouvir e saber falar, e com todo o conceito que vocês estão colocando ali, tá demais. Excelente. Pois é, você viu que com um pouco de informação que você já obteve nessas semanas que você está com o curso já em mãos, você já começou a ajudar, né, e a transformar essa vida dessa futura mamãe, né? Exatamente, exatamente. Fala Espero também, que muita gente chegue e tenha acesso e perceba o tão quanto tá bom isso daí. Pode falar, Rê? Você é fisioterapeuta, né, Pri? Isso. Ótimo. E como é que você pretende utilizar a hipnose no seu trabalho como fisioterapeuta? Então, Rê, a hipnose na físio, pra mim, ela super linka. Eu sempre brinco que eu acho que todo físio, assim como todo profissional da saúde, devia ser hipnoterapeuta. Porque tem tudo a ver, não tem mais, eu não consigo separar um atendimento de fisioterapia sem a hipnose. Não consigo, não tem como. Mesmo que seja indiretamente, ela tá ali. Ótimo. E os resultados para a sua vida agora? O que você tirou assim de ensinamento para você mesmo, pessoal? Rê, eu diria, eu volto a repetir. Eu acho que a minha forma de ver, de agir, mudou demais a partir do momento que eu tive essa ferramenta em mãos. Que era a pecinha que eu sempre procurei e eu não sabia o que era. Maravilha. E aí os resultados são bem maiores. Excelente, Pri. Muito obrigada pelo seu depoimento, super esclarecedor. Eu que agradeço e sempre tá nessa família aí que é com tanta base, embasamento científico que transforma vidas mesmo. Então, pessoal, talvez vocês não saibam e a gente gostaria que vocês prestassem agora muita atenção nisso que nós vamos falar. Chegou a parte mais importante, né, do nosso dia, da nossa aula. Você, como doula, enfermeira, médico, hipnoterapeuta, ou você que lida com gestantes de alguma forma, dando assistência ao parto, você que trabalha, eu gostaria de trabalhar com tentantes, puérperas, agora você tem a responsabilidade social de fazer com que essa mulher que você atende tenha a melhor experiência de parto possível. Está nas suas mãos. E agora, aqui nesse webinário, você pode se tornar parte de algo muito maior, algo que vai permanecer para o resto da vida dessa mulher, dessa família. Então, quando você auxilia numa gestação, você auxilia no nascimento mais gentil, você também está transformando o berço da nossa sociedade, né? Porque o berço da nossa sociedade está aí, no nascimento, na forma como a gente chega ao mundo, como a gente é recebido no mundo. Então, a gente já tem estudos, pesquisas científicas que comprovam que os bebês nascidos de mães que fazem o trabalho de preparo mental com hipnose são bebês que nascem mais responsivos, nascem com um número de ápiga mais próximo de 10, que é o ideal, né? Tendo mais vitalidade, tendo mais imunidade. Então, já se comprovou que as mulheres também sentem menos dor ao passar pela hipnose, menos ansiedade, menos estresse, menos inseguranças, e os partos são mais rápidos. A primeira amamentação acontece de forma mais rápida para essas mulheres, inclusive tem mais sucesso na amamentação e ficam mais livres da depressão pós-parto. Então, vocês veem que os benefícios são inúmeros. Não é, doutor? O doutor pode contar aqui uma outra curiosidade sobre... Pois é, além da hipnose, ela conseguir modular e controlar vários dos sintomas que a Renata colocou aqui, é sabido que a hipnose ela pode facilitar a liberação da ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor que ele está presente quando nós temos aquela sensação de prazer. E também, ao amamentar o bebê, a ocitocina ela é liberada para poder facilitar a expulsão a saída do leite. Então, quando você tem menos dor, menos sofrimento, você facilita a liberação da ocitocina, facilitando a amamentação e também fazendo algo que é ainda maior. A ocitocina, ela deixa a mulher
mais resistente à dor. Então, ela aumenta o limiar de dor. Então, essas são apenas algumas das informações que nós exploramos ainda mais durante esse curso. Então, são vários meios pelos quais a hipnose ela pode ajudar a controlar vários sintomas e a melhorar a experiência da maternidade. Exatamente. Você, como profissional, vai estar apto a tirar a mulher daquele ciclo, né? Daquela tríade que a gente conhece bem. O medo, que causa a tensão, que causa a dor, né? A mulher com medo, ela tensiona mais os músculos, tensionando mais, ela sente mais dor. Sentindo dor, ela sente mais medo. E você vai tirar ela desse ciclo. Ou melhor, você não vai nem deixar ela entrar nesse ciclo, utilizando essa ferramenta da hipnose. Então, realmente, a hipnose é muito eficiente. A gente tem depoimentos, eu tenho vários depoimentos de mulheres que passaram pelos partos utilizando a hipnose, inclusive de mulheres que tiveram partos anteriores sem hipnose e o parto com hipnose, e ela consegue comparar, já que ela já teve e já viveu essa experiência. Então, tudo isso é real, é possível e acontece. Está na mão de vocês agora adquirir essa ferramenta e potencializar o seu trabalho. Esse é o mundo que você, quando começa a explorar, você fica ainda mais fascinado de saber como o nosso cérebro ele é capaz de muita coisa e que a gente desconhece. Então, essa curiosidade é o que me faz sempre buscando mais e mais informação, conhecimento e também ajudando a adquirir mais experiência, que é algo que vocês podem até mesmo vivenciar. Então, imagina, você, profissional, atuando com gestantes, percebendo o quanto é gratificante você ficar para sempre na história dessa família. Para sempre lembrado na história dessa mulher como um parto inesquecível, um momento inesquecível da vida dela, que ela passou graças a você. Não apenas porque você estava do lado dela, não apenas porque você se preocupou ali durante a gestação dela, mas principalmente pela sua empatia e pela sua dignidade como profissional. Tudo o que realmente ela precisava para confiar mais em si, no seu próprio corpo. Então imagina se você encontrasse a sua paciente daqui 5, 10, 15 anos, perceber aquele bebezinho, né, que você ajudou a nascer, de repente se tornou uma criança grande, saudável, forte, feliz, e você foi parte disso. Imagina a satisfação que isso dá pra gente, né? Então você pode fazer isso. Você pode ser parte de algo muito maior, aprendendo hipnose. Então, principalmente porque não é mágica, como vocês viram aqui. A hipnose é uma ferramenta cujo resultado tem embasamento científico. E é por isso que esse curso tão especial, Novas Fronteiras em Hipnose na Maternidade, é a melhor especialização atual que você deseja, ou que você precisa para ficar marcado para sempre na vida e na memória dessa mãe, dessa família. Um curso totalmente embasado em estudos científicos, artigos científicos, e você vai aprender aqui na prática como utilizar essas técnicas de hipnose, de respiração, de relaxamento, e proporcionar à sua paciente, então, um parto muito mais gentil e muito mais humanizado. Então, através desse curso, do nosso curso, você vai aprender não apenas a hipnose para o momento do parto, como a gente vê por aí, muitos cursos somente para o momento do parto. Você vai aprender a hipnose como uma ferramenta que pode auxiliar no atendimento, desde as tentantes, como o Dr. Benedito falou aqui, até o puerpério. E quais são os benefícios, então, já que a gente começou a falar das tentantes e das puérperas? Pois é, nessa fase do puerpério, é uma situação onde você pode encontrar algumas situações, por exemplo, a depressão pós-parto, baby blues, que são fenômenos que podem acometer algumas mães que podem ter passado por alguma experiência negativa ou não, e que acabam desenvolvendo essa situação. E a hipnose ela pode agir nessa fase. Problemas com aleitamento. Inclusive também nas tentantes já foi comprovado que a hipnose ela auxilia muito no controle da ansiedade, que a ansiedade atrapalha de fato a fisiologia da mulher que está tentando engravidar. Atrapalha, dificultando essa mulher a conseguir de fato engravidar, uma vez que ela tem mais cortisol, mais adrenalina no seu corpo. Ela pode não conseguir ter os seus ciclos menstruais de forma regular. Não tendo o ciclo regular, ela não vai conseguir engravidar. Então, vai atrapalhar também na fecundação, né? Vai atrapalhar na locomoção dos espermatozoides, no caso do homem.
pode dar um desequilíbrio também na parte alimentar, no sono dessa mulher, e a gente sabe que a mulher que está tentando engravidar precisa ter um equilíbrio para que, de fato, ela consiga, esteja saudável. Então, a hipnose também vai auxiliar essas mulheres a se livrarem dessa ansiedade e, de fato, conseguirem engravidar. Bem, mas então, como que nós montamos esse curso? Como que ele está dividido para você que vai adquirir esse produto? Né? Um curso que foi preparado com muito, muito carinho. Primeiro, da onde nasceu esse curso? Atendendo gestantes, como eu já disse, o porquê que eu comecei a atender, vocês já sabem. E atendendo gestantes, tentantes, eu fui percebendo que essa ferramenta, ela precisa ser mais difundida. E muitos profissionais que viam depoimentos meus, vinham me procurar. Talvez até algum deles esteja aqui assistindo hoje esse curso e me perguntar: Renata, por que você não me ensina isso? Renata, será que você pode me passar um áudio para eu poder fazer com uma grávida que está querendo atendimento? Renata, eu estou com uma grávida aqui, o que eu faço? E aí eu falei, sabe o que é? Eu acho que eu vou montar um e-book. E aí eu montei primeiro um e-book. Montei um e-book com algumas dicas para lidar com a ansiedade, mas ainda não era suficiente, as pessoas ainda vinham me perguntar: Renata, me ensina isso, me ensina aquilo, e até que eu falei, então tá, então vou fazer um curso. E aí eu chamei o Dr. Bené, ele aceitou o convite e nós fizemos esse curso para atender essas necessidades de profissionais que estavam já buscando esse conhecimento. E o que vocês verão então nesse curso? Vamos começar aqui a falar do nosso curso agora, então. Pois sim. Bem, o curso ele é dividido em módulos. O primeiro módulo vai ser um módulo introdutório, onde nós vamos apresentar a estrutura, né, o conceito do curso, né, esses objetivos, né, e apresentar ele como um todo. Quais os objetivos com o aprendizado da hipnose, as suas aplicações, uma pincelada geral, né, e o que você vai, ao final desse curso, ter condições de aplicar na sua carreira. Módulo 2, você vai aprender sobre os fatores fisiológicos e psicológicos que influenciam nas dificuldades da mulher conseguir engravidar, exatamente nas tentantes, e como utilizar a hipnose para reverter isso. No módulo 3, você vai aprender sobre as 7 fases psicológicas da gravidez, e como a hipnoterapia ela pode ajudar, né, qualquer mulher a lidar com essas situações. No módulo 4, a gente vai falar sobre como a hipnoterapia pode diminuir drasticamente os efeitos da ansiedade na gravidez, que também é um fator de risco durante a gestação. No módulo 5, nós vamos falar sobre a hipnose para o parto, né, e como utilizar essa ferramenta, essa técnica, para o momento do parto, para a mãe que está passando por esse momento, né, de maneira totalmente consciente, participativa e com menos sofrimento. Isso, inclusive com parto sem dor, né? Então, o módulo 5 é o principal, corpo. Principal, é o núcleo do curso. No módulo 6, vamos falar sobre a importância da hipnose no processo também de pós-parto, na amamentação, como evitar a depressão pós-parto. E temos uma surpresa, né? Pois sim, tem um módulo extra. Esse módulo extra, ele visa ensinar vocês como lidar e como tratar os sintomas da gravidez. Aquele enjoo, vômitos, desejos, dores, outras, dor de cabeça, como no caso daquela paciente que eu atendi com enxaqueca, né? E como lidar com esses sintomas durante a gestação. Inclusive vícios, né? Mães fumantes, Exatamente. Querem parar de fumar por estarem grávidas, como que a hipnose pode auxiliar ela a se livrar desse vício. Pois é, muitas vezes você tem uma mãe que é tabagista e quer largar o cigarro, sabendo que o cigarro ele pode trazer malefícios para o bebê, né? Ou a bebida. Então, como você pode ajudá-la a vencer esse vício e entrar numa gestação saudável? Tudo isso no módulo extra. Então, notem que esse curso realmente, gente, é completo. Não existe um curso igual. Não existe no mercado um curso como esse, que te ensina desde o auxílio às tentantes até o parto e pós-parto. Realmente, aqui a gente englobou todo mundo, inclusive o homem, o companheiro, que a gente não falou, mas ele está aí no módulo 2, né, se eu não me engano. Pois sim. E não só isso, gente. Além de todos esses módulos e do módulo extra que vocês acabaram de ouvir, existem materiais complementares também que nós preparamos para vocês. E vocês vão receber gratuitamente. Então, são 6 super bônus
que foram preparados, áudios de hipnose guiada, vocês terão acesso para vocês utilizarem com as gestantes de vocês ou fazerem os seus áudios baseados nesses áudios. Aulas de gestão de carreira com o mestre Everton Gonzaga, mestre em finanças, sócio, cofundador aqui da Cortex Academy. Também uma aula especial para você saber gerir a sua carreira como doula, como enfermeira, como você gerir a sua parte financeira. Muito importante. E você pode ter dúvida, mas como que eu vou hipnotizar? Será que preciso saber hipnose para poder fazer o curso? Espera aí. Vai ter uma aula de como fazer o processo de indução hipnótica com o mestre Bruno Tricarico, uma pessoa referência aqui no Brasil com mais de 20 anos de experiência em hipnose. Então ele vai ensinar o passo a passo de como hipnotizar. Isso, fazer a indução hipnótica vai ser com ele, com o melhor da América Latina, hein? Não é pouco não. Fisiologia do corpo da mulher, também teremos uma aula sobre a fisiologia do corpo da mulher no trabalho de parto, durante a gestação também, com a nossa queridíssima médica obstetra, doutora Marina Bertet. Exatamente. Então vocês vão vendo que tem muito conteúdo, além do que simplesmente ensinar a hipnose no parto. E além disso tudo, tem uma aula minha extra também de terapia online, já que eu estou com bastante experiência, bastante bagagem, tudo que vocês podem imaginar já aconteceu comigo. Eu também bolei um curso de terapia online que também vai estar disponível para vocês atenderem as clientes de vocês de forma online com segurança. E também foi confeccionado uma ficha específica de anamnese para atendimento à gestante, né? Específica para tentantes e gestantes. Exato. E ainda tem mais. Nós teremos também uma comunidade exclusiva no Telegram para ter mais contato com vocês. E também vamos estar colocando lá conteúdos, sempre atualizando vocês do que há de mais atual, de mais novo sobre hipnose no parto e na maternidade. Exatamente, com suporte individual e personalizado, né, desta equipe, para ajudar você nesse início de carreira. E qualquer dúvida ou problema que vocês tiverem, é só contatar com o nosso suporte, que a gente vai estar lá para atender, né, sobre a plataforma. E, além de tudo, também um certificado, que será da Cortex Academy, né? Essa instituição renomada aí no Brasil. Então, vocês vão ter o certificado direto daqui da Cortex Academy. Tá? E por quanto tempo que vocês vão ter direito a todo esse conteúdo, esse material? 1 ano. 1 ano de acesso para poder assistir todas as aulas e consumir todo esse material e esse conteúdo. Vai dar para ver, rever. Se tiver dúvida, rever de novo. Mas vocês vão ver que em pouco tempo vocês já vão pegar a manha e a técnica, e ter a perícia, a perspicácia de conduzir caso a caso. Isso vai sendo construído também com o passar do tempo e com a experiência de cada um. E com o empenho e a curiosidade de cada um de vocês. Então, vocês estão vendo aqui que aqui vocês vão ter uma formação completa para que você atenda as suas pacientes da melhor maneira possível, né? Lembre-se sempre que o objetivo é ser algo de parte de algo maior, né? Você vai ser parte de algo que extrapola o parto, né? Por isso, o nome Novas Fronteiras. Vocês vão saber sobre isso mais ao final. Bom, e quanto que isso custa, né? Eu recebi mensagem de pessoas falando, nossa, eu acho que vou ter que vender meu carro para comprar esse curso, porque do jeito que vocês estão falando... tanta coisa, né? Deve custar uns 10 mil reais, será? Ainda mais, ainda menos. Bom, vamos fazer umas continhas rápidas aqui, né? Eu, Renata Tricarico, como bióloga, hipnoterapeuta, já gastei mais de 20 mil reais aí facilmente em treinamentos de hipnose, especializações como gestantes. Então, estou te oferecendo aqui o melhor conteúdo possível, que eu também adquiri com as experiências de atendimentos que eu fiz. O Bruno, meu marido, né? Bruno Tricarico, instrutor da Cortex Academy, fundador da Cortex Academy, maior hipnoterapeuta da América Latina, facilmente já investiu mais de 60 mil reais aí, né, Benê? Nessa carreira dele. 20 anos estudando, já foi para o exterior, fez cursos, especializações em um dos melhores lugares, instituições do mundo, também com uma aula especial para vocês. Então, realmente, esse curso é o melhor. Doutor Benê, quanto você já gastou por aí? Pois é, se eu for pensar na minha carreira como médico, experiência
em tratamento de dor, formação fora do país e mais a formação em hipnose, acho que dá mais de 80, 100 mil reais. Tá com seu rim ainda aí, né? Pois é. Não vendeu Parte nada. do meu rim tá aqui. Bom, e se nós pudéssemos estar aqui, então, oferecendo para vocês o melhor material e o melhor curso possível que vocês já viram, qual o valor que seria? Imagina qual que deveria valer. Mas espera aí, não saia desse webinar, fica aí, porque você vai se surpreender. 10 mil reais seria um valor justo para esse curso? O que vocês acham? Pois é. Bom, já que somando todo o nosso investimento apenas em conhecimento para desenvolver esse treinamento, nós chegamos na casa aí de uns 80 mil reais? Não, gente, não é isso. Calma, não saiam. Para nós aqui, então, o curso Novas Fronteiras em Hipnose na Maternidade custou exatos 80 mil. Porém, para vocês que estão aí, né, vocês profissionais que querem trabalhar com gestantes, que estão aí até agora nos ouvindo, esse curso tem 6 super bônus gratuitos, que vocês já sabem quais são, mais os materiais complementares, mais a comunidade no Telegram, suporte, certificado, e não custa nem 5, nem 4, nem 3. E isso é especificamente para vocês que estão conosco nessa noite, assistindo agora aqui esse webinar. É uma condição especial para vocês que estão até agora conosco aqui. Como que fica? Esse curso, gente, toquem as trombetas, custa apenas 12 de R$ reais. 997 à vista. É muito pouco. Mas é só para vocês que estão aqui agora e esse valor fica só até segunda-feira. Já bom, nos comentários. Pois é. Se sinta 100% segura da sua compra. A gente assumiu todo o risco por vocês e por isso 7 dias de garantia incondicional para você assistir. E caso não goste, se você não gostar, devolve. Dinheiro. Mas eu duvido que você vai devolver. Eu também duvido. Pois é. Então, gente, pode comprar sem medo. Vocês já viram o depoimento de alguém que já comprou, né? Então, caso vocês não gostem do curso, acho que ele não é para você, enfim, pode contatar nosso suporte e nós devolvemos completamente o dinheiro de vocês, tá? O link de compra já está rolando aí nos comentários. E nós temos que avisar aqui que essa super oferta é válida só até segunda-feira, às 11h59. Marquem aí. Até lá, então, vocês podem às 23h59. Que se falar 11h59, vão achar que é meio-dia. 23h59, antes da meia-noite. Pois é. Ok? Então, corre lá. As vagas vão esgotar depois desse horário, desse dia. E a gente falou que havia mais uma outra super oferta. Né? Eu não sei se esse é o momento de eu falar dessa super oferta. Ai. Porque além dessa oferta que vocês estão vendo aqui no curso de Novas Fronteiras na Maternidade, ainda existe mais uma super oferta. Essa super oferta, ela é ainda melhor e ainda está com horário reduzido, uma oportunidade reduzida. Né? Mas vamos falar, vamos seguir aqui. Né? Bom, até eu fiquei curiosa agora. Gente, depois desse dia, depois da segunda-feira, tá? O valor vai voltar a ser R$2.000, que é o valor que ficará valendo esse curso. Então, agora é a hora, somente para vocês. E vocês têm aí 2 opções. Pode escolher contribuir agora com essa transformação do berço da sociedade, como a gente já explicou aqui, por apenas R$12 de 83, tendo acesso a uma técnica zero invasiva, que vai tornar o seu atendimento muito mais gentil, mais humano. Ou você pode simplesmente já sair desse webinário, já adquiriu bastante conteúdo de qualidade, né, que nós compartilhamos com vocês aqui, e propaguem aí, então, essa crença, espalhem ao máximo de pessoas possíveis, né, sobre o que vocês já aprenderam, que também vai ser de bom tamanho para vocês. Se pensar 12 vezes R$83, se pensar por dia, quantos reais por dia seria isso daí? Né? Acho que seria um pouco mais de R$2 por dia. Olha, e se eu contar quanto que vale um atendimento, atendimento que eu faço, vocês não vão acreditar. Eu pagaria 2 cursos desse daqui com um atendimento. Pois é. Tem muitas pessoas que quando fazem algum curso nosso de formação, muitos já chegam até mesmo com um cliente já meio na ponta da agulha para quando acabar o curso. E muito provavelmente, sabendo que você vai estar se formando, aprendendo sobre essa técnica,
muito provavelmente alguma gestante, alguma grávida, algum futuro mamãe ou papai já vai ficar meio de olho em você. Como você pode ajudar a essa família? Então tá aí, tá na mão de vocês, a escolha agora é de vocês. E nós esperamos que vocês façam a melhor escolha, tá bom? Mas ainda assim, ainda existe uma super oferta. Sim, pois aquela. Que ficou aí na... uma erratinha só, porque a parcela ficou em 12 de 97,14. 12 de 97,14. Uhum. Aumentou um pouquinho mais. Aumentou um lanchinho da McDonald's a mais. Parcela. E aí tem a surpresa aí da Cortex agora. Então. Pois sim. Isso, agora vem a surpresa. Então, só corrigindo aqui o valor. Né? 12 de 97 e 14. E 14. Bom, então corre, hein? Corre lá. 997. Para não perder. Pois é, ou 997 à vista. Mas, a surpresa bônus, essa noite, seguinte, se você deseja fazer o curso de formação completa em hipnoterapia, tendo conhecimento para ajudar com a hipnose nas mais variadas demandas, mas principalmente com conhecimento neurocientífico, embasado em neurociência, nós temos uma oportunidade para que você faça parte da família Cortex, fazendo o curso completo, que é um curso de formação em hipnose clínica, de 8 dias de formação, 8 dias de imersão em neurociência e hipnose, das 9 da manhã às 8 da noite, por o quê? Bem, se você se inscrever no nosso curso de Novas Fronteiras da Maternidade, ao fazer a inscrição no curso de Novas Fronteiras da Maternidade, logo lá na página do site que você tem acesso às aulas, lá vai ter um link dando direito a participar do nosso curso de formação completo em hipnose clínica com um desconto de 54%. Mas até quando isso? Até hoje, às 23h59 de hoje. Para quando esse curso? Amanhã. Começar amanhã mesmo, amanhã de manhã, aqui na Cortex Academy, em Alphaville. Ah, mas eu não me programei. Semana que vem eu tenho um compromisso, eu trabalho. Não tem problema. Você pode fazer o primeiro módulo, que começa amanhã, sexta, sábado e domingo. E depois, no próximo mês, fazer o segundo módulo, que é a complementação. Esse primeiro módulo já vai dar para vocês o conhecimento mais do que pleno e suficiente para hipnose básica. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, se inscreva, adquira o nosso curso de hipnose de Novas Fronteiras na Maternidade, e lá você vai ter o link de acesso com 54% de desconto para o nosso curso de formação em hipnoterapia. Ótimo. Entendido? Bom. Apenas hoje, hein? Para começar quando? Amanhã. Para começar amanhã aqui. Amanhã nós temos a turma começando às 9 da manhã em Alphaville, São Paulo. A gente já está mostrando pro pessoal que já está tudo preparado. Pois é. É. Tá vendo aí, ó? Nossa equipe, nossa produção já posicionou a câmera, ó. Um desses lugares pode ser seu. Um desses lugares pode ser seu. Com 54% de desconto. Se você não puder fazer os 8 dias direto, então não tem problema. Faça sexta, sábado e domingo o primeiro módulo e agende para a próxima turma o complemento do segundo módulo. Beleza? Bom, entenderam? Vamos explicar aqui o porquê do nome. Por que desse nome, Novas Fronteiras em Hipnose na Maternidade? Quando nós pensamos em aliviar a dor do parto, muitas vezes nós imaginamos que a dor do parto ela vai acabar ali, naquele momento onde você encerra aquele processo. Quando a gente observa que através da hipnose você consegue conferir um alívio que vai além disso daí, no puerpério ou nas gerações seguintes, é como se você rompesse essa fronteira que antes era limitada apenas ao parto. Então, curso de Novas Fronteiras em hipnose na maternidade é justamente isso. É romper a ideia de que isso acaba ali, no parto. A transformação vai muito além. Além disso, também Novas Fronteiras, porque você não precisa atender somente presencialmente, Novas Fronteiras, porque pode alcançar o mundo. Então, não existem fronteiras para terapia online. E você, adquirindo esse curso, vai estar apto
a atender online as gestantes do mundo todo. Também por isso, Novas Fronteiras. Não foi um nome muito bem escolhido. Exatamente.